Olá, aqui de volta. Hoje é o dia do Siddhartha e nós vamos entrar no capítulo chamado Gotama. Vamos lá? Na cidade de Savatthi, até as crianças conheciam o nome do Augusto Buda e todas as famílias apressavam-se em encher as tigelas de esmola dos discípulos de Gotama, cada vez que estes as imploravam, sem pronunciarem palavra alguma. Nas proximidades da cidade estava o sítio preferido do Buda, o bosque de Jetavana, que Anathapindika, abastado admirador do majestoso, dera de presente a ele e seus adeptos. Sem exceção, as descrições e as respostas que os dois jovens ascetas haviam obtido enquanto andavam à busca de Gotama, tinham-lhes indicado essa mesma região. Logo que chegaram à primeira casa de Savatthi e pararam diante da porta em posição súplice, alguém lhes ofereceu comida. Aceitaram os alimentos e Siddhartha perguntou à mulher que os atendia: "Ó bondosa moça, nós ansiamos por saber onde se encontra o venerabilíssimo Buda. Somos samanas e saímos da selva a fim de vermos o inigualável e ouvirmos de sua boca a doutrina." "Deveras, ó samanas da selva", tornou a mulher, "repousais no lugar certo. O Augusto reside em Jetavana, no jardim de Anathapindika. Convém, ó peregrinos, passardes a noite ali, uma vez que naquele recinto não falta espaço para o sem número de pessoas que afluem para ouvir de sua boca a doutrina." Com isso, alegrou-se Govinda. "Até que enfim", exclamou jubilosamente, "chegamos ao nosso destino. Terminou a viagem. Mas dize-nos, ó mãe dos peregrinos, conheces o Buda? Já o viste com teus próprios olhos?" E a mulher: "Muitas vezes vi o Augusto. Em numerosas ocasiões observei-o quando passava pelas ruas, sem falar, com seu manto amarelo, ou apresentava silenciosamente a tigela de esmola às portas das casas, ou ainda quando se afastava com a tigela cheia." Encantado, Govinda escutou-a. Já se dispunha a fazer outras perguntas para ouvir mais. Siddhartha, porém, insistiu em que prosseguissem na caminhada. Agradeceram e partiram. Não havia necessidade de pedirem informações quanto à direção, porquanto não era pequeno o número de peregrinos e de monges do séquito de Gotama que se encaminhavam a Jetavana. E à noite, quando alcançaram o lugar, não cessou nunca o movimento de chegadas, gritos, vozerios, de pessoas que procuravam e achavam um pouso. Os dois samanas, habituados à vida na selva, encontraram facilmente um abrigo onde pudessem descansar até a madrugada. Ao nascer do sol, notaram com espanto a multidão de fiéis e curiosos que pernoitara a seu redor.
Por todas as veredas do bosque sagrado perambulavam monges de trajes amarelos. Estavam sentados sob as árvores, absorvidos na meditação. Aqui e ali travavam diálogos sobre assuntos religiosos. Os hortos obumbrados pareciam uma cidade cheia de habitantes que ali fervilhavam, qual enxame de abelhas. A maioria dos monges punha-se a caminho com as tigelas de esmolas, a fim de obterem na cidade comida para a refeição do meio-dia, a única que costumavam fazer. Também o próprio Buda, o iluminado, tinha o hábito de esmolar na parte da manhã. Siddhartha deparou com ele e imediatamente o reconheceu, como se um Deus tivesse indicado. Observou como ele andava calmamente, um homem simples, de batina amarela, com a tigela de esmoleiro na mão. Olha aí, segredou Siddhartha ao ouvido de Govinda, esse é o Buda. Atentamente, Govinda examinou o monge trajado de amarelo, e que em nada parecia distinguir-se de centenas de outros monges. E logo percebeu também Govinda. É ele! E seguindo-o, ambos contemplavam o Buda. Este palmilhava a estrada recatadamente, entregue a seus pensamentos. Seu semblante impassível não mostrava nem alegria nem tristeza. Era como se no seu íntimo sorrisse silenciosamente. Com um sorriso imperceptível, tranquilo, comedido, feito criança sadia, avançava o Buda, vestindo os mesmos trajes e colocando os pés de modo igual ao de todos os seus monges, conforme rigorosos preceitos. Mas seu rosto, seus passos, seu olhar sereno, abaixado, sua mão que pendia imóvel e os próprios dedos dessa mão, tudo isso proclamava paz, proclamava perfeição, sem buscar, sem imitar nada. Tudo era respiração suave, em imperceptível sossego, em imorredoura luz, em nunca perturbada paz. Assim caminhava Gotama rumo à cidade para pedir esmolas, e os dois samanas identificavam-no unicamente pela perfeição da serenidade, pela calma da aparência, que não deixava perceber nem ambição, nem vontade, nem arremedo, nem esforço, senão apenas luz e paz. Hoje havemos de ouvir a doutrina da própria boca do Buda, disse Govinda. Siddhartha permaneceu calado. Sentia pouca curiosidade pela doutrina. Não acreditava que ela pudesse ensinar-lhe algo de novo, uma vez que tanto ele como Govinda haviam obtido frequentes informações acerca do teor dos ensinamentos de Gotama, ainda que se tratasse de relatos de segunda ou terceira mão. Contudo, fitava atentamente a cabeça do Buda, os ombros, os pés, a mão que pendia serenamente. Parecia-lhe que as falanges de cada dedo dessa mão eram doutrina. Falavam, respiravam, exalavam aroma, derramavam o brilho da verdade. Esse homem
Esse Buda era sincero até no gesto do último dos seus dedos. Era santo. Jamais Siddhartha venerara tão fervorosamente nenhum ser humano. Jamais tributara tamanho amor a homem algum. Ambos seguiram o sublime até a cidade. Voltaram em silêncio, porquanto tencionavam abster-se de alimento durante esse dia. Viram como Gotama regressava. Observaram como fazia a sua refeição, rodeado pelos discípulos. O que comia não teria bastado nem sequer a um passarinho. E eles acompanharam-no com os olhos, quando se recolhia à sombra do mangueiral. À tardezinha, porém, logo que o calor amainara e os habitantes do acampamento se reuniram, reanimados, escutaram ambos os ensinamentos do Buda. Ouviram a voz dele, e também esta era perfeita. Manifestava tranquilidade total, irradiava paz. Gotama ministrava a doutrina do sofrimento, da origem do sofrimento, do caminho à abolição do sofrimento. Calmamente, lucidamente, fluía a exposição plácida. A vida era sofrimento, o mundo estava cheio de mágoas, mas encontrara-se a salvação capaz de livrar-nos das tristezas. Achá-la-ia quem acompanhasse o caminho do Buda. Com voz suave e todavia firme, falava o Augusto. Ensinava os 4 axiomas fundamentais. Ensinava a óctupla estrada. Pacientemente percorria a vereda habitual da doutrina, dos paradigmas, das repetições. Clara e branda, a voz pairava por cima dos ouvintes, como uma luz, como um firmamento estrelado. Já anoitecera quando o Buda cessou de falar. Em seguida, alguns peregrinos aproximaram-se dele e lhe pediram que os acolhesse na sua comunidade, para que a doutrina os abrigasse. E Gotama admitiu-os, dizendo: bem ouvistes a doutrina, bem foi ela explicada. Vinde então, para viverdes em santidade e acabardes com todo o sofrimento. Eis que Govinda, por tímido que fosse, igualmente avançou, anunciando: também eu procuro agasalho na proximidade do Augusto e da sua doutrina. Solicitou a sua admissão ao círculo dos discípulos e foi aceito. Logo depois, o Buda recolheu-se ao repouso noturno. Nesse instante, Govinda dirigiu-se a Siddhartha, falando com ardor: olha, Siddhartha, não me cabe censurar-te, mas tu e eu escutamos a voz do Augusto. Ambos assistimos à exposição da doutrina. Govinda assimilou-a e procurou agasalho nela. E tu, meu prezado amigo, não queres trilhar também a senda da salvação? Por que hesitas? Que aguardas ainda? Era como se Siddhartha despertasse de um sono profundo ao ouvir as palavras de Govinda. Por muito tempo olhou o rosto do companheiro.
A seguir, disse em voz baixa, sem nenhuma ironia: Govinda, meu caro, acabas de dar o passo e de escolher o caminho. Sempre fostes meu amigo, oh Govinda, sempre andaste um passo atrás de mim. Frequentemente pensei, será que Govinda nunca dará um passo sozinho, sem mim, pela iniciativa da sua própria alma? Pois é, e agora te tornaste homem e tu mesmo determinaste o teu destino. Oxalá consigas chegar ao fim da tua jornada, meu querido, que encontres a salvação. Govinda, que por enquanto não compreendia inteiramente o significado dessas palavras, repetiu a sua pergunta com certa impaciência. Decide-te finalmente, meu caro, faze-me o favor. Dize-me, uma vez que não pode haver outra solução, que também tu, meu sábio amigo, desejas procurar agasalho na proximidade do sublime Buda. Deitando a mão no ombro de Govinda, respondeu Siddhartha. Oh, Govinda, não percebeste a bênção que pronunciei? Repito-a. Oxalá que possas chegar ao fim da tua jornada, que encontres a salvação. Nesse momento, Govinda deu-se conta de que o companheiro o abandonava. Rebentou em pranto. Siddhartha, exclamou em voz lamentosa. Mas este prosseguiu jovialmente. Não esqueças, Govinda, que daqui por diante fazes parte dos samanas do Buda. Renunciaste à pátria e aos pais. Renunciaste à estirpe e às posses. Renunciaste à tua própria vontade. Renunciaste à amizade. Assim o requer a doutrina. Assim o deseja o Augusto. Tu mesmo o quiseste assim. Amanhã, ó Govinda, hei de separar-me de ti. Por muitas horas ainda, os amigos passearam pelo bosque. Por muitas horas, permaneceram deitados, sem conciliarem o sono. Uma e outra vez, Govinda insistiu com o companheiro para que este lhe dissesse por que se recusava a acolher a doutrina de Gotama e que defeitos encontrava nela. Mas Siddhartha sempre se negava às súplicas do amigo, dizendo: sossega, Govinda, a doutrina do Augusto é excelente. Como poderia eu encontrar nela um defeito? Bom, na sequência, nós vamos continuar com esse capítulo, que ainda segue um pouco mais. Então, no próximo vídeo, nós vamos saber como se desenrolou o restante dessa passagem. Tá bom? Então, até lá. Muito obrigada por estarem aqui comigo, tá? Sempre sou muito agradecida a vocês. Tchauzinho. Até mais.